Pode continuar glorificando, igreja. Aleluia. Estenda as suas mãos em direção à vida do pastor. Amém? Deus, nesta hora, Senhor, nós entregamos a vida do pastor César em tuas mãos, Senhor. Sabemos que o Senhor já está neste lugar. Nós já sentimos a tua presença. E eu oro para que o Senhor venha usar o teu servo, Senhor, de uma forma sobrenatural. Que o Senhor venha derramar a tua unção, como o Senhor já tem feito, usado, derramado a cada dia mais e mais, ó Pai, e que o Senhor venha ministrar, Senhor, nesta noite, venha nos encher mais e mais, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente o teu servo. Amém e amém. Glória a Deus. Paz seja convosco. Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo. Deus, Pai, aleluia. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36. É uma alegria estar aqui com vocês. Tem mais ou menos aí entre 18 e 20 anos que eu não vim aqui. Eu louvo, olha, passa o tempo rápido, hein, pastor Maria José? Passa muito rápido. Eu falava assim com a pastora Maria José: pastor, a senhora deixa eu fazer batismo? Ela falava: pode ir que eu vou encher o tanque. Agora, hoje eu descobri, pastor, que fecharam o tanque. Meu Deus! Mas eu falei, tem muito tempo, eu fiz uns 4 ou 5 batismos, porque às vezes aparece alguém querendo batizar, e eu falava com a pastora, ela rapidamente enchia o tanque, eu aparecia aqui com os carros batizados e ia embora com o povo batizado. Então veja, olha quanta história nós temos para contar. Amém? Amém. Quando eu olho, pastor Alessandro, eu fico feliz. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de estar pastor do pastor Wagner, da pastora Nayara e da pastora Ciene. Então eu vejo vocês como assim, trabalhando na obra, como titulares, enfim, envolvendo a obra. Isso me deixa muito feliz. Cada um que está aqui, você tem uma história com Deus, e pode ter certeza que o Senhor ainda vai continuar escrevendo ela. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer pela vida, Senhor, de todos os intercessores, de todas as intercessoras, Pai. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida de todos aqueles, ó Deus, que saíram de dentro dos seus lares, dos pastores, das pastoras, e que a tua palavra, Senhor, venha de encontro às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar. Também nesse tempo eu não usava óculos, quase que eu esqueci agora que eu uso óculos, né? Então eu corri ali e peguei. O tema da mensagem hoje é o tema do trabalho que nós estamos fazendo: transformai-vos através da oração. Eu quero que vocês, como introdução a essa palavra, eu quero ler aqui Efésios 6,18, só para introdução. A palavra diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A questão aqui é orando em todo o tempo. Porque veja bem, a oração, e eu gostei muito desse tema por isso,
ela não pode ser algo que você faz de você para Deus. Aí parece ser estranho, mas tem que ser o seguinte: na oração você vai buscar o que Deus tem para você. Porque quando você vai conversar com alguém, eu e o pastor Antônio Carlos temos horas e horas de conversa na nossa vida por causa do encontro com Deus. O pastor Antônio Carlos ficava dentro daquelas panelonas, esfregando as panelas, e a gente ali perto do tanque conversando, conversando. Então nós temos horas e horas de conversa. Quando você está dialogando com alguém, você está querendo também ouvir, porque quando você só fala e você não escuta a outra pessoa, não é um diálogo. Então a oração, você fala com Deus e Deus fala com você. Então é um diálogo. É isso que nós temos que começar a compreender nessa palavra. Por que a Bíblia diz orando em todo o tempo? Porque você está aqui agora, mas você está ligado com Deus. Você está lá na frente do seu fogão, mexendo lá nas suas panelas, você está ligado com Deus. Você está lá dentro do ônibus, você está ligado com Deus. Você está lá no seu banheiro, você está ligado com Deus. Você está lá no seu quintal, você está ligado com Deus, orando em todo o tempo. Só que o que acontece? Para você compreender o que Deus faz na sua vida, para você ser transformado através da oração, você tem que deixar vir alguma coisa de Deus para você. Não é só de você para Deus. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas participam de um culto como esse, ou participam de um evento, ou de um trabalho da igreja, pensando assim: eu vou lá, o que é que Deus pode fazer por mim? O que Deus vai fazer por mim? Agora vocês não. Qual que é o seu pensamento? Senhor, o que eu posso fazer para ti? Como eu posso ser útil? Porque se você intercede pelas pessoas, se você participa desse ministério do Uniora da Igreja do Evangelho Quadrangular, é porque você foi levado por Deus a um nível superior, como nós já ouvimos hoje aqui. Você foi colocado diante de Deus para algo a mais. Deus ministra sobre a sua vida e você ministra sobre a vida das pessoas. Só que o que acontece? É muito triste quem não entende isso. Transformai-vos através da oração. Porque tem muita gente que ora, mas a casa dela é terrível. Por quê? Na casa fala palavrão, quebra a porta, quebra prato, chuta, bate nos outros, discute com o vizinho. E quando você vê umas imagens que tem na internet de pessoas que quando você olha, você fala, parece que é um homem de oração, mas ele está furtando coisa nos comércios. Aí você olha para o perfil daquela mulher, você fala, aquela é uma mulher de oração, mas quando você vê, ela está lá com a sacola furtando coisas, e todo o trejeito, toda a forma de vestir. Só que na verdade, aquelas pessoas, elas só oram para fora, elas não oram para dentro. A oração que ela faz para Deus não transforma a própria vida dela. Por que muitas pessoas não querem estar na presença de Deus? Nós já ouvimos isso hoje aqui, é a confirmação da palavra. Porque muitas pessoas olham e vê aquela pessoa em tudo quanto é oração, mas quando olha para a vida dela, ela não vive conforme agrada ao Senhor. Preste atenção numa coisa: se a oração que você faz ainda não te transformou, então existe algum impedimento. Porque muitas vezes as pessoas, elas trabalham essa questão de impedimento, de potestades, de principados, mas às vezes o maior impedimento é o interior, o maior impedimento é a cabeça dura, o maior impedimento é o coração petrificado. Mas o que a palavra de Deus diz? Que o Senhor vai colocar em nós um coração de carne. Aleluia! Se Deus ele quer fazer algo através de nós, primeiro ele faz em nós. Porque quando alguém olha para você e vê você com esse uniforme, eu sempre gostei muito do grupo missionário de mulheres. Agora o meu segundo grupo que eu gosto mais é o Uniora. Porque assim, eu nunca menti para as pessoas. Igual assim, tem pastores que eles têm uma pegada mais jovem e tal. Não, eu sempre fui junto com o grupo missionário de mulheres. E vocês sabem que a intercessão, ela funcionava praticamente dentro do grupo missionário de mulheres. Mas hoje, com o departamento do Uniora,
tem um destaque maior. Estou até vendo os nossos congressos, todo mundo que faz congresso agora é junto com o Uniora, está até no cartaz. Sabe por quê? Porque dá resultado. Isso significa que a oração que você está fazendo está te transformando numa mãe melhor, num pai melhor, num filho melhor, numa esposa melhor, num marido melhor. Porque esta oração, ela não pode ser só para fora. Muitas pessoas têm nos pedido oração, muitas pessoas chegam perto de você e falam: coloca lá o meu filho, coloca a minha filha. Isso é maravilhoso, isso faz parte do processo. Mas hoje, aqui, nesse encontro, nesse trabalho, nós temos que trabalhar em nós. Senhor, que esta oração que nós estamos fazendo hoje transforme o meu comportamento, transforme a minha forma de pensar, transforme a minha forma de agir, para que eu possa estar exaltando o teu nome com a minha vida. Essa obra não é uma obra para você estar orando aqui e o seu filho está lá no baile, não. É para que o seu filho estar aqui junto com você, é para o seu esposo estar junto com você, é para a sua esposa estar junto com você, é para as pessoas ao seu redor estarem junto com você. Porque quando esta oração que você faz, ela é tão poderosa, ela é tão forte, que começa a vir sobre a tua vida. E tem um detalhe: a oração que transforma, ela não transforma só o seu interior, ela começa a transformar as coisas ao seu redor. Eu vou dar poucos exemplos, porque eu não vou ser extenso na palavra. Então eu quero mostrar para vocês na palavra alguns exemplos de pessoas que tiveram esse compromisso e que foram transformadas e que transformaram a realidade ao seu redor. O primeiro exemplo, e não poderia deixar de ser diferente, é o do rei Ezequias. O rei Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aleluia! Veja o poder da oração que transforma. O que essa oração fez? Ela transformou a doença em saúde, ela transformou a morte em vida. Irmãos, escute uma coisa: Deus resolveu, Ele é o soberano. Ele falou: olha, você vai morrer. Recebeu da boca dos maiores profetas que já nasceram nessa terra, Isaías. Ele chegou e falou: olha, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Irmãos, a oração de Ezequias, ela foi uma oração particular, pessoal, não tinha ninguém naquele local. Ele virou o seu rosto para a parede e ele orou ao Senhor, e Deus ouviu a sua oração. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: você acha que você já viveu muito? Você acha que você já fez muita coisa? Você acha que já está na hora de você parar? Não, não é. Olha para a parede agora, não olha para mim não. Não olha para quem está do seu lado não, olha para a parede, parece que não tem nada, mas o Senhor está ouvindo a sua oração. E se você orar, Deus tem poder de transformar a doença em saúde, a morte em vida. Presta atenção, esta é a oração que transforma. É aquela que vem de dentro de você, é aquela oração verdadeira, porque quem ora de verdade, ele não tem falsidade com Deus. Ele fala o que ele está sentindo, ele fala o que ele está passando. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo é um exemplo também quase tão terrível como esse. Eu estou escolhendo exemplos individuais, porque eu não posso te transformar,
Eu não posso chegar agora e jogar um spray no seu cabelo e não dar cor. Não adianta você comprar uma peruca para mim e falar: pastor, tá feia essa careca, usa essa peruca. Vocês estão achando engraçado, né? A maioria aqui tem cabelo. Mas as pessoas ficam dando ideia, pastor Antônio Carlos. Você viu aqueles implantes? Você nunca pensou em fazer isso. Porque quando você olha para o outro, você quer transformar o outro, você fala: poxa, ficaria tão melhor. Sabe quando alguém olha para você e fala assim: olha, eu tô achando que você podia botar mais brilho? Que a pessoa sempre acha que você pode botar uma coisa a mais. A pessoa fala assim: nossa, já está aparecendo essa raiz branca aí, hein? Porque as pessoas veem a gente e elas dizem: então não dá para você transformar o outro. Por isso que aqui é a oração individual. Quando você clama ao Senhor, o Senhor começa a transformação a partir de você. Essa oração terrível que eu falei para vocês é a de Jonas. Jonas capítulo 2, do versículo 1 em diante. Orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. A situação de Jonas, eu acredito que não chega nem perto da nossa. Ele estava no fundo do mar, no ventre de um peixe, e ele vai dizer aqui que as algas envolviam o seu pescoço. Ele não enxergava nada, escuridão terrível, mas ele orou e a oração transformou a circunstância dele. A Bíblia diz aqui no versículo 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Deu resultado, transformou o quadro aonde ele estava vivendo. Qual é o seu quadro hoje? Qual é a situação que você está vivendo? Você conhece, e nós conhecemos os problemas das pessoas que contam para nós. Quando você é pastor, pastora, intercessor, intercessora, recebe alguém e a pessoa fala e conta toda a situação para você e pede para você orar. Mas agora eu quero que você pense na sua situação. Pense naquilo que você está vivendo, naquilo que você está passando no seu lar, naquilo que você está passando no seu trabalho, naquilo que você está passando na igreja. Pense no que você está vivendo agora. Foi isso que aconteceu com esses dois homens. Ezequias, ele falou com Deus da situação dele para a transformação. Jonas falou com Deus da situação dele para a transformação. Mas entenda que tanto Ezequias quanto Jonas, eles tiveram o seguinte pensamento: só Deus pode mudar. Quem não ora é porque não crê no poder de Deus. Porque só a pessoa que crê no poder de Deus, que ela consegue dobrar o joelho num lugar onde não tem ninguém, ou levantar os olhos ao céu, lá todo preso, segurando no ônibus, e falar: Senhor, me ajuda, porque ele sabe que tem alguém ouvindo. Ele sabe que o Senhor está olhando para ele. Ele sabe que o Senhor é o Todo-Poderoso. Irmãos, a maioria das pessoas, ela crê na sua oração, mas ela não crê na oração dela. A maioria das pessoas, ela crê na oração do pastor, mas ela não crê na oração dela. A maioria das pessoas, ela acredita que se o irmão orar, Deus vai fazer. Se a irmã orar, Deus vai fazer. Mas hoje, a palavra que eu estou te dizendo é: se você orar, Deus vai transformar. Se você clamar, Deus vai transformar. Se você se colocar diante de Deus, o Senhor vai responder. Isso é muito particular, é muito pessoal. E eu não poderia deixar de dar o exemplo do Senhor Jesus. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 11 e no versículo 1, o Senhor Jesus, ele fez o seguinte: aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eles viram Jesus orar, mas entenda, Jesus, ele não falava assim, nesse momento aqui: ora desse jeito, ora daquele jeito. Não, Jesus orava. E
E à medida que eles viam que Jesus orava, eles começaram a se interessar, porque Jesus se afastava das pessoas, ele ia para um lugar mais distante e ele orava. Não sei se de joelhos ou em pé, mas ele falava com o Pai. Então, se Jesus orava, eu também devo orar. Se Jesus falava com o Pai, eu também devo falar. Só que existe uma forma de orar, existe um método de orar. Como eles pediram, ensina-nos a orar, eu vou mostrar para vocês aqui como que Jesus ensinou eles a orar. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vós repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós acabamos de aprender a orar com Jesus. Como é que você ora? Primeiro, você ora a partir de você. Eu sei que tem muitas necessidades ao nosso redor, mas entenda uma coisa: a premissa é a seguinte: por mais que nós tenhamos necessidades, por mais que nós precisemos de roupa, de calçado, por mais que nós precisemos de moradia, de tantas coisas, nós temos que partir do princípio: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nos céus nós já sabemos que a vontade de Deus é feita, mas o que nós buscamos na oração? É trazer a vontade de Deus para a terra, é trazer o reino de Deus para a terra, é trazer o reino de Deus para a nossa vida, é trazer o reino de Deus para dentro dessa casa, é trazer o reino de Deus para dentro dessa igreja, é trazer o reino de Deus para a cidade de Vitória, é trazer o reino de Deus para o estado do Espírito Santo, é trazer o reino de Deus para o Brasil, o reino de Deus para o mundo agora. O reino de Deus está aqui no meio de nós. E por quê? Porque nós estamos falando com o Pai. A maioria dos seres humanos ignora Deus. A maioria dos seres humanos não consegue falar: se Deus quiser, eu vou trabalhar amanhã. Se Deus quiser, eu vou acordar amanhã, porque eles tiraram o se Deus quiser. Mas nós não. Todas as vezes que você ora, você está dizendo: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Porque não é a nossa vontade. Irmãos, quantas vezes vocês oraram e o Senhor resolveu levar uma pessoa, mas você orou pela cura? Quantas vezes você orou pedindo: Senhor, que aquela pessoa não seja despedida do emprego, e a pessoa foi despedida? Mas quantas vezes também você orou e o Senhor curou? E outras vezes você orou e o Senhor manteve a pessoa no emprego? E outras vezes você orou e o Senhor abriu a porta? Então, diante dos fracassos e diante dos sucessos, você entende o seguinte: é tudo sobre Deus, é tudo sobre Ele, porque Ele é o Senhor, nós somos os seus servos. Aceitar essa vontade é entender que Deus, Ele usa essas circunstâncias para te transformar. Ele usa essas circunstâncias porque quando você está diante de um fracasso, teve uma época que eu estava pastoreando ali em Taboazeiro e que foram umas 5 pessoas que me chamaram para orar. Só que eu ia orar e a pessoa morria. Aí eu fui pelas 5. Aí ninguém mais me chamou para orar. É sério? Verdade? Porque eles falaram assim: ó, não chama o pastor da quadrangular não.
Mas ele orou a todos que ele orou, morreu. E aí eu fiquei por um período com essa fama. E até eu mesmo fiquei pensando, meu Deus, eu já fui orar por 5. Os 5 faleceram. Mas eu fiquei depois pensando, e você fica com um tempo de crise, que você fala assim, meu Deus, será que tem alguma coisa a ver comigo? Mas aí, depois Deus foi me abençoando, que eu comecei a orar e algumas pessoas foram sendo curadas também. Né? Não foi só. E eu, depois de tudo isso, essa é uma experiência minha, vocês têm a de vocês. Eu comecei a entender, não é sobre mim, é sobre Ele. Nós somos instrumentos de Deus, nós somos intercessores para que o reino de Deus se estabeleça. E se Deus quis me moldar e me transformar no homem que eu sou hoje, e se Deus quis te moldar e te transformar na mulher que você é hoje, porque vocês vejam, que vou dar um exemplo para vocês, que foi o que aconteceu no Brasil. Muitos intercessores, antes do resultado das eleições, eles iam para as lives deles e falar que Deus já tinha garantido a vitória do candidato deles. Aí Deus foi lá e fez o contrário. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele é soberano sobre a terra e sobre os céus. Ele é o Senhor absoluto. Deus, Ele quis mostrar para muitas pessoas o seguinte: eu é que faço. Então, quando você toma uma pancada dessa, quando você está diante das situações e não acontece do seu jeito, eu já percebi que todos vocês já passaram por isso. Sabe por quê? Que vocês estão aqui nessa noite. Quem se revoltou já foi embora há muito tempo. Eu não aceito isso. Quantas vezes nós ouvimos isso? Eu não aceito. E as pessoas ensinam o contrário. E dizem assim, não, você não pode aceitar, irmão. Nós que somos intercessores, nós que somos homens e mulheres de Deus, nós dizemos, Senhor, eu aceito tudo que o Senhor fizer. Mas eu vou continuar aos teus pés na tua presença. Eu vou continuar te buscando. A sua busca pessoal com Deus, a transformação que Deus está fazendo em você, não depende do exterior, mas depende do seu momento com Deus, da sua oração, do seu particular, da sua busca com Deus. Agora, aprenda a ler, irmão e irmã, aprenda a ler. Por que Deus não fez o que eu pedi? É porque eu estou precisando aprender mais. É porque o Senhor está moldando o meu caráter. É porque o Senhor está me direcionando. Então você está passando por dificuldades. Você já passou, você já viu muita coisa acontecer. Eu fico assim, muito feliz de estar nos ambientes com o pastor Antônio Carlos, com a pastora Maria José. Por quê? Porque assim, eu estou aqui há 23 anos e são 23 anos que eles estão na presença de Deus. Eu olho para a pastora Magnólia, todos esses anos, né, para entrar no ministério foi uma luta, quase, e vai e não vai, e entrou e está aqui para a glória de Deus. Você entende? Eu olho para cada um de vocês, conheço a história de alguns e de outros não, mas o que eu quero falar para vocês? Tudo que aconteceu na sua vida é porque o Senhor está te transformando através da oração, através desse particular, através da sua vida com Deus. É isso que o Senhor está fazendo em você. Quando você aprende a orar, você descobre o que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Você aprendeu que a oração é um hábito. Você fala com Deus direto. Você conversa com Deus direto. Nós aprendíamos, né? Uma canção eu aprendi nos juniores da igreja, que fala que o telefone do céu é a oração, o telefone do céu é joelho no chão. Diz que uma vez, se não atender, diz que outra vez, diz que três, diz que quatro, vai descansar até o Senhor atender. Então a gente que cresceu na igreja, nós fomos ouvindo essas coisas e fomos internalizando. E assim, nós somos aquelas pessoas que nós oramos sem cessar. Você entra no carro, você fala, Senhor, guia esse carro. Uma vez eu fui lá para Santa Catarina, no estado, para poder pregar lá e participar de uns trabalhos. E aí eu fui recebido por um pastor já idoso.
E ele entrava no carro e começava a orar. Durante todo o trajeto ele orava. E eu comecei a ficar até com medo, porque eu falei, meu Deus, será que esse pastor ele está regulando bem? Porque eu fiquei com medo. Ele ficava falando com Deus o tempo todo. E aí, chegando na casa dele, eu perguntei, falei, pastor, por que o senhor fica o tempo todo falando com Deus? Aí ele me mostrou que ele tinha um problema no olho, de um acidente que ele sofreu, e ele disse que a maneira que ele tinha de se tranquilizar para dirigir, para andar de carro, é falar com Deus o tempo todo. Então ele nem deu atenção para mim, ele só dava atenção para Deus. Ele dirigia orando e falando com Deus e falando para o Senhor, obrigado, olha ali, Senhor, eu estou precisando ir no supermercado. E ele ia falando com Deus. Eu nunca tinha visto aquilo, foi só uma vez, mas ali eu percebi que você pode falar com Deus em todo o tempo. Que você pode falar com Deus sem cessar. É isso que te muda, porque se você tem um relacionamento de diálogo e de conversa com Deus, você vai sendo transformado, você vai sendo transformada, o Senhor vai agindo, o Senhor vai operando, e agora é aquela maturidade. É aquele momento onde você pode dizer, eu sou conhecido do Pai e o Pai me conhece. É aquele momento onde você se coloca diante de Deus. Eu quero mostrar aqui para vocês em Tiago, no capítulo 5 e no versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então o que você ora, Deus leva a sério. Se você não esquecer tudo que eu falei aqui, você pode assistir, que eu gravo todas as mensagens que eu prego. Você pode assistir lá no meu canal do YouTube, mas leva só uma palavra. Deus leva a sério o que você fala. Deus leva a sério a sua oração. A sua oração não vai para o vazio, não. A sua oração atinge o trono de Deus. A tua oração, ela comparece diante do Senhor. Quando você compreende que o que você fala, Deus ouve. Quando você compreende que a sua oração, ela chega. Só que tem um detalhe: a decisão final é de Deus. Quando você achar que o que você está pedindo Deus não vai fazer, fica tranquilo, fica relaxado, fica relaxada. Deus, Ele ouviu. Guarda isso. Eu sei que Deus ouviu, e se Ele tiver que atender, Ele vai atender. E se Ele não quiser atender do jeito que eu pedi, do jeito que Ele fizer, para mim está excelente, está ótimo, porque é o jeito de Deus. Essa maturidade de você ser transformado através da oração, ela vem dos fracassos e ela vem das vitórias. Ela vem de um momento onde você está muito bem, e ela vem de um momento onde você está muito mal. Esses três exemplos que eu dei para vocês, de Ezequias, ele orou no particular. O outro exemplo que eu dei para vocês, de Jonas, orou no particular. Outro exemplo que eu dei para vocês, de Jesus, orou no particular. Mas como que eles oraram no particular? E eu estou contando aqui a oração que eles fizeram. Porque aquilo que você fala no particular não fica no particular. Deus, Ele faz uma obra poderosa e aparece para as outras pessoas. Aquilo que você está orando lá no seu secreto diante de Deus e colocando, espera mais um pouco, porque você vai poder testemunhar do poder de Deus na sua vida. E o seu testemunho no secreto, todas as pessoas vão ver. Na hora certa vão descobrir o que você estava orando. Na hora certa vão descobrir o que você estava pedindo. Na hora certa. Às vezes não é a hora de você falar com ninguém. Então continua falando com Deus. Continua orando para Deus. É a dor, é o problema, é o filho, é a filha, é algo que você tem vivido. Eu não sei o que é, mas entenda que a palavra de Deus, ela vem na nossa direção. Ela vem ao nosso encontro. Às vezes acontece algumas coisas com a gente que prega, e todos vocês aqui já aconteceu com certeza, que é o seguinte: você vai para um lugar
E aí, eu sempre sou assim, vocês também, você prepara a mensagem. E Deus vai trabalhando na sua vida. No domingo passado, eu preguei uma mensagem lá na igreja, e que depois uma irmã veio passar umas conversas para mim que eles tiveram no WhatsApp, e eles perguntaram assim: pastor, o senhor estava sabendo do que estava acontecendo? Eu falei: não sabia, eu estou sabendo agora que você estava me dizendo. E o interessante é que você compreende que você fala com Deus no secreto, Deus fala em público sobre isso que você fez. Deus usa pessoas para isso. Então nenhuma oração no secreto com Deus, ela vai ficar lá só. Não, ela vai produzir um fruto, ela vai produzir um resultado. É bonito ver, às vezes a gente vê grandes movimentos, a gente vê grandes trabalhos, mas hoje o que o Senhor quer ministrar é isso: o Senhor está te transformando. O Senhor está trabalhando na sua vida. Foi rapidinho com Ezequias. Isaías estava indo embora rapidinho, Deus mandou voltar. Com ele foi rápido. Com Jonas, quantas voltas Deus deu lá no mar, hein? E ele lá no veio do peixe para aprender, demorou mais um pouco. Com Jesus, ele teve que passar pela cruz, ele teve que passar pelo sofrimento, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, uma hora vai ser mais rápido, noutra hora vai ser mais devagar, mas se você se colocou na brecha como intercessor, como uma intercessora, está tudo anotado, está tudo registrado, e na hora certa, entenda, Deus vai mostrar para você: está vendo aí, minha filha? Olha aí a tua oração. Está vendo aí, meu filho? Olha aí a tua oração. Olha o resultado. Olha só o que Deus está fazendo. Olha só, veja. Então todos vão ver e falar assim: mas isso aconteceu do nada. Aí você vai contar o testemunho. Não, eu virei meu rosto para a parede, eu acordei de madrugada, eu levantei, eu estava tarde na minha casa e eu pedi, eu chorei, eu clamei ao Senhor, e olha, a resposta chegou. Olha, a resposta aconteceu. Olha, Deus abriu a porta. Então não pare de interceder, não pare de orar. Deus pode estar usando a circunstância para te transformar, mas Ele nunca deixou de te ouvir. Nunca. Essa é a certeza que você não pode arrancar de dentro de você. Eu tenho certeza que a minha oração chegou lá. Agora tem um detalhe: hoje pode ser o dia de uma resposta de Deus para a sua vida. Hoje pode ser o dia de uma resposta de Deus, de algo que você tem orado. Deus te trouxe aqui, não foi em vão. Deus te trouxe aqui, não foi em vão. O Senhor está aqui para operar milagres poderosos, para abrir portas, para fazer coisas extraordinárias através da oração. Então o reino de Deus virá, o poder de Deus se manifestará, e todos vocês serão testemunhas desta unção e deste poder de Deus. Estas orações que vocês vêm fazendo, e eu não estou falando da oração que vocês têm feito pelas outras pessoas que pedem, não. Eu estou falando das orações que vocês estão fazendo pelos problemas de vocês. Porque foi isso que Deus colocou na minha mente, no meu coração para pregar. Porque hoje a resposta de Deus poderia ser para todos que nós temos intercedido, mas não. Hoje, você que orou e falou: Senhor, eu quero estar naquele encontro do Uniora com um propósito, com um plano, com um projeto, seja da cura, seja das portas abertas, seja o que for para a sua vida, o Senhor separou esse momento para te transformar. Seja o seu comportamento, seja como vocês viram aqui, Deus pode te transformar por dentro e Deus pode transformar as circunstâncias ao seu redor. Quando Deus dá uma palavra, não é em vão. Eu sempre, quando eu sou convidado, eu gosto de pregar no tema que eu recebo o convite, porque a pessoa que ela ora e busca a Deus, e Deus dá uma palavra. Então assim, eu não recebi nenhum texto bíblico, eu só recebi um tema, mas eu tenho certeza que esse tema não veio para mim só pelo que estava escrito, não. Ele veio de Deus, ele veio do Espírito Santo, ele veio do Senhor para as nossas vidas. E hoje, aqui neste lugar, nesta casa de oração, neste espaço, Deus vai operar. Eu quero que vocês
temos a internet. Então você pode dar o seu testemunho lá no seu grupo. Você pode dar o seu testemunho através do WhatsApp, através do Facebook, do YouTube. Até hoje eu entrei no TikTok. Vamos botar testemunho no TikTok também. Sabe por quê? Nós temos que usar todos os meios para dizer o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Agora eu quero convidar para eu orar em seu favor, você que veio pedindo uma resposta de Deus. Mas veja bem, isso é coisa séria. Você sabe que você precisa de ver alguma circunstância sendo transformada ao seu redor, ou algo em você sendo transformado, e você marcou dentro de você e com Deus: Senhor, eu quero estar neste encontro regional do Uniora, da região 408, para que o Senhor trabalhe na minha vida, para que o Senhor me dê uma resposta. Agora veja bem, não tem nenhum problema se você não fez esta oração. Vocês vão me ajudar a orar por aqueles que fizeram esta oração. Eu também não sempre pensei assim, às vezes a gente não tem uma palavra para todos, mas nós somos testemunha da palavra de Deus na vida de alguém. Você compreende? Então todos nós que estamos aqui fazemos parte desse reboliço, fazemos parte desse milagre. Então você, intercessor, intercessora, você que tem pedido algo insistentemente a Deus, para você ou para aquilo que envolve a sua família ao seu redor, eu convido você a vir aqui à frente, para que eu possa juntamente fazer esta intercessão. Porque eu sei que Deus, Ele quer fazer algo muito especial, muito particular, muito individual na vida de vocês, que tem pedido esta resposta. Mas isso não é algo que eu tenho poder, é o Deus Todo-Poderoso que tem o poder de responder. Quem não veio nesse propósito, mas veio em qualquer outro propósito, eu vou convidar vocês a me ajudarem em oração agora, para que este dia 22 de abril, marcado na história das nossas vidas como um dia de resposta, como um dia do agir do Senhor, como um dia de transformação. Aquilo que o Senhor transforma no individual, aquilo que o Senhor transforma no coletivo, aquilo que o Senhor transforma nas nossas circunstâncias. Feche os seus olhos agora. Talvez você está aí com dores, talvez você está à base de remédios, talvez você está passando por um tratamento, talvez você ouviu algo dizendo assim: olha, não tem como acontecer, é impossível que isso aconteça, não tem razão, não tem jeito. Agora é aquele momento que você está diante da parede, é aquele momento que você está lá no ventre do peixe, é aquele momento que você se retirou à parte para orar. E o Senhor, Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo o teu clamor, e eu vou interceder pela sua vida. Pai Todo-Poderoso, eu estou aqui, Senhor, neste encontro do Uniora, Pai. Eu estou aqui, Senhor amado, com o superintendente Wagner. Estou aqui, Senhor amado, com pastores e pastoras. Estou aqui, ó Pai Todo-Poderoso, com os teus intercessores que o Senhor levantou na região 408. E eu quero te pedir neste momento, Senhor, a palavra que o Senhor colocou, Pai querido, no meu coração, é que existem intercessores, ó Deus, que estão neste momento precisando, ó Pai, de uma resposta. Eles estão precisando, Senhor, de uma cura. Eles estão precisando de uma porta de emprego aberta. Eles estão precisando de uma resposta, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, eles fizeram um propósito contigo, não foi comigo, Pai, para que eles estivessem aqui nesse encontro do Uniora, em busca dessa resposta. Senhor, tu tens levantado essas vidas, e elas têm intercedido por outras pessoas, elas têm intercedido, ó Pai, por outras vidas, e o Senhor tem trabalhado na vida delas, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, vem sobre estas vidas agora, vem sobre estas pessoas agora, vem
que sobre estas vidas agora, Senhor, toca do alto da cabeça à planta dos pés. Toca nestas vidas agora, Senhor. Que o resultado seja cura, que o resultado seja portas abertas, que o resultado seja milagres, que o resultado seja, Senhor amado, aquilo que essa pessoa tem pedido há anos, aquilo que essa pessoa tem pedido há dias, aquilo que essa pessoa tem pedido há muito tempo, Pai. Vai operando, Deus. Vai orando. Vai colocando diante de Deus a tua dor, a tua dificuldade. Hoje é o dia que o Senhor separou para cuidar dos necessitados. O Senhor separou para cuidar de você. O Senhor separou para poder restaurar. Restauração.
Você está buscando pela sua filha. Então, escute aqui o que eu vou falar para vocês. Vocês vão testemunhar do jeito que vocês pediram para Deus fazer. Ele vai fazer na filha de vocês. Então está gravado, registrado hoje no dia 22 de abril de 2023. Vocês vieram aqui para buscar pela filha. Então podem levar a vitória. Porque Deus é poderoso. Ele vai restaurar completamente. Vai fazer 100% da obra. Para que você possa. Pode retornar para o seu lugar cantando. Esse ministério do Uniora, que Deus continue abençoando a coordenação, a região 408, que o Senhor esteja cada vez mais na vida de vocês. Muito obrigado.